pessoal, estamos de volta com mais um Fortalcast e do nosso lado ela. Marina, hoje você está mais bonita do que de costume. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Nossa flor do deserto. É. Opa, que bom. Né, Marina? Você tá bem? E hoje, tô ótimo. Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito importante. Não é? Imagina. Para mim, uma referência, a referência, e o que me tranquilizou bastante quando eu tive Covid, de te acompanhar, e depois, porque se a gente assiste a televisão, fica desesperado. É. Então a gente recebe aqui ele que é referência na medicina, já postei inclusive falando que é um dos profissionais que mais admiro, doutor, mestre em imunologia, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, doutor, mestre em imunologia pela Unifesp e um dos pioneiros do corticoide no mundo ocidental, mas no mundo, não é, Zé Balos? É verdade. Doutor Zé Balos, se eu errei alguma coisa, você me fala aqui. Não, você está certo. Prazer. Prazer. Olha, eu queria dizer como é que eu vim parar aqui então. Vocês já me conheciam como médico, Sim. mas eu estava diante de um problema com um amigo nosso, o Alê, e até então os chineses falavam para nós que o caso que nem do Alê ia bem, mas ele começou a ir mal. Aí eu olhei para ele e você tem que ter muita fé, muita crença. Eu falei, eu vou te tirar daqui. E quando você tem esses desejos com o coração, com a alma, você fica unstoppable. Tem uma música do meu filho que ele nunca lançou, mas é linda, que chama Unstoppable. E aí, a partir daí, um monte de ideias vieram na minha cabeça. Eu percebi logo que o que estava matando o meu paciente era a resposta imunológica ao vírus e não o vírus em si. Porque o vírus ele tem um ciclo em que o sistema imunológico começa a reagir depois de uma gripe a 7, 8 dias. E engraçado, o cara ficava grave depois do 7º, 8º dia. Logo, foi uma dedução da resposta imunológica. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em sinergia. E 2 dias depois, o brilhante pneumologista, pesquisador Marcelo Amato me trouxe um pré-print, o paper, o artigo não estava nem publicado ainda, mostrando que a corticoide diminuía as fatalidades. Aquilo caiu como uma luva para o meu pensamento. Falei, vamos embora, Marcelo. 7 dias depois, o nosso amigo Ali estava com o exame negativo, limpou e ele estava pré-tubo. Aí eu fiz isso com mais 1, 2, 3, e os casos que eu estava atendendo lá no hospital, nenhum dos meus casos ia para o tubo. Graças a Deus. E aí eu comecei a espalhar. Tive alguma resistência dos colegas que têm uma visão mais de medicina de evidência, que tem que ter evidência para dar, mas eu fui na linha do Hipócrates, que é não malefício e dá o melhor de si para o seu paciente. Se o remédio não está causando malefício, eu posso fazer. O fato que eu saí espalhando, eu fiz entrevista falando, olha, isso aí funciona, jamais por questão de aparecer. Tive uma resistência muito grande das pessoas mais acadêmicas e também senti que existia um pouquinho de, quando você começa a aparecer, por melhor que sejam as minhas intenções, você incomoda algumas pessoas. Senti, mas isso aí, sabe o que foi para mim? Isso foi tão pequenininho. Quando você tem alguma coisa que você acredita com o seu coração, está nas suas convicções, você tem que seguir nessa linha. Você tem que seguir nessa linha. Ô Zé, antes de a gente falar sobre o Covid em si, eu gostaria de saber como que você começou na medicina? Tipo, por que você escolheu a medicina? Essa história é engraçada. Eu tinha 6 anos de idade, aí eu assisti a Jovem Guarda. Aí eu falei que eu queria ser cantor, igual o Roberto Carlos. E aí meu pai falou, não, imagina, tem que ser médico, advogado, não sei o que. Eu falei, médico me tocou. Eu falei, então você é médico. Então desde os 7 anos, 6 anos que resolvi ser médico. O que aconteceu, demorei para entrar na faculdade, porque me falaram que eu perdi minha juventude se eu entrasse logo. Mas no que eu entrei numa que eu gosto e fui me dedicando. Aí tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Quando você deseja de novo, com o coração... Sim. Você vê aquilo acontecendo, principalmente quando você está naquela horinha antes de dormir, você vê aquilo acontecendo, as coincidências aparecem. Então eu, por exemplo, como é que eu tive a oportunidade de aprender medicina de verdade? Eu fui para Fernando Noronha de Veleiro, o veleiro se perdeu, ficou 3 meses meio, a gente não sabia se estava indo para a África ou para o Brasil. A gente voltou, acabou chegando, e aí eu tinha um médico lá,
E esse médico me falou que eu ia ser reprovado, aliás, um clínico brilhante, o doutor Antônio Carlos Lopes. Eu falei, então você já me põe no pau porque eu estou feliz de estar vivo? Aí ele não quis me colocar no pau. Aí eu comecei a acompanhar, e já acompanhei as visitas dele no Einstein. E eu tinha uma aula particular, aliás, foi ele que fundou a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Eu, com 20 e poucos anos, estava do lado, sou sócio fundador da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Tem que ter oportunidade. Claro. Então, quer dizer, você vê as coincidências acontecendo na sua vida. Aí eu queria estudar lá fora, aí vem o americano. Então, quando você deseja com o coração, as coisas vão indo. E aí, por conta disso, eu escrevi um livro que chama Desejo, Logo Realizo, que independente do que você quer ser, como você quer ser, você tem uma capacidade, sim, de ter uma influência muito grande na sua realidade. O que nos atrapalha são as nossas autossabotagens. Existem terapias que solucionam isso, mas se você está em paz consigo e quer, você consegue. Por exemplo, o Ziba cresceu vendo o livro e ele se visualizava cantando para milhares de pessoas antes dele escrever a Germinal. Então, esse poder é um poder muito grande. Sucesso mundial, Ziba. Ele é mesmo, gosto muito. Mas o que eu quero dizer é que ele usou este conhecimento. Eu sempre uso isso. Ele usou esse conhecimento. Então, por isso que eu quis ser médico. E só para terminar em relação ao que aconteceu com o Covid, o fato de eu sair espalhando essas ideias chegou em médicos, uma médica paraense que mora aqui, e quando teve o colapso do Pará, as pessoas estavam morrendo nos carros, não tinha todo mundo com falta de ar, não tinha quarto, não tinha apartamento de hotel, ela me ligou e aí que saiu o milagre, que são coisas de Deus, que o que eu estava fazendo com sucesso na veia, eu falei, dá via oral que não precisa de hospital. Então, de 500 e poucos casos, morreram 3. Isso foi um milagre que propiciou um tratamento ambulatorial que eu faço até hoje, e meu índice de sucesso é muito alto, meu e os médicos que acompanham com isso. Está publicado numa revista, e a minha maior briga, que eu não fico brigando, eu falo, olha, tem tratamento, eu quero que alguém veja que tem tratamento. E o boca a boca sabe, as pessoas que se curaram sabem que tem. Claro. E você acabou de falar que vem do coração, né? Eu sou fã, eu já conheci rapidamente o Zé Balos, mas eu já acompanhava, porque ele está falando do Alê, que é um dos amigos que eu mais gosto, e acompanhei o tratamento do Alê ali, né, no WhatsApp, porque a gente pegou o Covid junto. E aí, um dos desejos que eu tinha era bater um papo com o Dr. Zé Balos, e aí, olha que está aqui hoje. É uma satisfação, honrado de estar aqui com vocês. Obrigada. Os nossos caminhos já se cruzaram bastante. Verdade. Como que foi lidar com o primeiro momento do Covid pra você? Você não ficou assustado? Porque, querendo ou não, é uma coisa que, tipo... Eu lembro bem que a gente te entrevistou no Pânico em março do ano passado, quando a gente não sabia muito o que a gente estava falando, né? Porque a gente só estava vendo o que estava acontecendo lá fora e a gente não sabia, tipo, se ia chegar no Brasil, como ia chegar no Brasil. Como que foi esse primeiro impacto pra você? Tipo, você acredita que eu não tive nenhum medo de pegar o Covid? Tem coisas que você tem uma certeza dentro de você. Sim. Eu sabia que eu sempre fui uma pessoa em forma, sempre fiz muito esporte e eu me lembro do professor Delácio. Ele fazia os partos dele, eu acompanhava os partos da cesárea. Ele não usava o propé, às vezes o propé caía, às vezes caía não sei o quê, e os casos dele nunca infeccionavam. Então eu botei na minha cabeça, eu tomava os cuidados no início. Imagina, tomando os cuidados, eu me contaminei. Mas quando eu me contaminei, eu já tinha salvo uns 7 caras com corticoide. Então eu falei, bom, se eu tiver quadro pulmonar, eu me curo facinho. Então nunca tive medo dessa Covid. E quando eu estava em quarentena, que foram 15 dias, eu ligava para várias UTIs, vamos fazer história. Eu quis distribuir muito, que eu sabia que estava ajudando. Então eu não tive medo, não tenho medo. Na Cepa Amazonense eu tenho uma equipe, tenho os assistentes. E esses meus assistentes, eles vão, põem a roupa, eu ponho a máscara e entro. Tem câmera no hospital, lógico, eu tenho que botar um avental. Mas eu não sou... Depois que eu soube que eu peguei a doença, isso é um fato hoje, vários trabalhos mostram que quem pegou uma vez, dificilmente vai pegar a segunda. Os estudos vão até 14 meses, mas vai aumentar esse prazo. Então eu nunca tive medo de pegar a doença. Você vive aquilo que você acredita. Eu não posso falar isso, que as pessoas não vão pegar a doença e se descuidem. Mas eu nunca tive esse medo. E nunca tive medo. Eu vou contar um caso que é interessante para vocês. Na Faculdade de Medicina tem um estágio que chama moléstia infecto-contagiosas.
Essas moléstias, né, o pessoal orienta, lava a mão, faz isso, tinha mononucleose, tinha toxoplasmose, tinha tudo. Aí a molecada vai lá, começa a atender tudo, depois, 4, 5 dias, vai na cantina, ninguém lavou a mão, ninguém fez nada. E você sabe, os únicos alunos que se contaminaram eram os mais cuidadosos, mas os mais medrosos. O medo, ele diminui a imunidade, assim como o pânico dá uma impair, ele atrapalha o raciocínio. Então, quando você não tem medo, isso ajuda muito. Primeira coisa que eu faço, quando eu vejo um paciente com Covid, eu falo, fica tranquilo, vai ficar bem. E a pessoa quebrar o medo. Sim. Então, eu não tive o medo. Acho que é uma característica individual minha de achar que não vai acontecer nada comigo. Poderia, talvez, não ter tido esse sucesso. Talvez tivesse que tomar corticoide na veia, mas morrer eu sabia que eu não ia. Graças a Deus. Porque eu já tinha 7 casos curados. Assim. Eu também não tinha, até porque estava muito no início, então não tinha muita informação. Eu estava bem, então no 6º dia eu estava correndo no quintal, fazendo exercício, pegando um sol ali e tal. Mas se fosse hoje, talvez, porque é tanta informação ruim que a gente fica desesperado. Não, né? mas tem tratamento. Tem tratamento. Eu, graças a Deus, não peguei. Eu espero não pegar. Você tem tratamento, essa cepa agora é muito menos agressiva. A Omicron tem tudo para ser menos agressiva. Estou esperando umas 2 semanas para bater o martelo. Mas os números de fatalidades não estão acompanhando os números de casos. Tá. No total, a gente acompanhou, eu acompanhei de perto aí, você foi impecável no tratamento, mas no total, quantas vidas você salvou? Eu não posso chamar que eu salvei as vidas. Eu quero dizer que a ideia que eu tive de tratamento salvou muitas vidas, porque ideias sem ação, sem colaboração, sem amor, sem dedicação não resolve nada. Eu posso ter uma ideia boa e essa ideia nunca sai do papel. A minha equipe tratou mais de 5 mil pessoas. Caramba. E é muita gente. Eu perdi 17 vidas. Foram muitas ao longo disso, mas tem muitos casos que chegaram atrasados, idosos. O mais jovem que eu perdi tinha 67 anos. Não perdi ninguém abaixo disso. E o que mata é o tratamento tardio. Agora, a gente salvou muita gente com as ideias que se espalharam ao longo do Brasil inteiro, norte, nordeste, sul. Aqui em São Paulo existe uma resistência, porque infelizmente, graças a Deus eu não sou assim, mas tem algumas pessoas que têm ciúmes, isso atrapalha o bem comum. Você tem que pensar no bem comum. Mas aí o tempo é senhor da razão, então as coisas vão indo. Eu vou publicar um trabalho que eu tive uma ideia com a arte de observar, que eu vi que um paciente que tinha 70% do pulmão comprometido não teve falta de ar. Ele tomava um remedinho para reumatismo. Eu falei, opa, esse remedinho bloqueia os coágulos que dão a falta de ar. E agora vou sair o trabalho, estou para publicar esse trabalho. Já tem um outro trabalho que foi publicado no JAMA, apoiando essa tese. Então nós vamos fazer de novo mais um trabalhinho de sucesso para contribuir. Eu não sou um cientista que publica, eu sou um médico de beira de leito, mas como eu estava na beira de leito, era algo novo, eu gosto de pensar. E aí tivemos grandes soluções, principalmente na cepa amazonense. Você acha que essa nova cepa vai fechar a Europa toda novamente? Quem vai decidir isso são eles. Eles têm que aprender que não adianta fechar a Europa. Porque o que eles fizeram? Porque aqui no Brasil nós estamos apresentando uma epidemia de influenza que transmite pela mesma maneira que a Covid-19. E como é que nós estamos com essa epidemia e não estamos aumentando o número de casos? Porque talvez nós temos muito suscetíveis. O que aconteceu na Europa? Na Europa eles têm condição, sim, as pessoas têm moradia, eles têm condição de ficar isolados. Sim. E o alemão, por exemplo, é muito rigoroso com isso. Você pega Singapura também, ficou muito fechado. Você pega Gibraltar também, ficou muito fechado. Existem 2 tipos para essa doença, o suscetível e o não suscetível. Quem que é suscetível? Aqueles que nunca pegaram a doença, mesmo vacinados, são suscetíveis. Uhum. Eu sei porque eu estou vendo 477 casos que eu vi, 73% são vacinados. Então, quer dizer, eles são suscetíveis. Essa história de dizer que vai controlar a circulação do vírus vacinando para diminuir a circulação, eu falei, mas onde essa pessoa que está falando isso, ela está atendendo? Porque o vírus está circulando solto. Então, se a Alemanha, o que ela tem é um monte de suscetíveis. O que aconteceu em Gibraltar? 100% vacinado, liberou, bum. Singapura, a mesma coisa. Os alemães liberaram, e eu não foi falta de alerta, fui criticado, que eu falei, as autoridades
sanitárias mundiais estão desatualizadas, porque a vacina não segura disseminação nem contaminação. Claro. Aí tem esse boom com fatalidades menores, se você olhar, as fatalidades são menores, e tem esse boom e os caras não entendem, acham que é a quarta onda. Não, é a mesma doença de quem estava escondido. Então é isso. As pessoas estão indo pra rua. Porque a pessoa estava escondida e aí ela vai pra rua e aí que nem ela foi pras baladas lá atrás Sim, e não aí ano passado. acaba pegando, obviamente. Isso, não, e solta, e ela vai pegando, mas assim, descuidada, porque Sim. tomou a vacina. Isso que é a minha preocupação com esse passaporte sanitário. É a pessoa ter aquela falta, sensação de segurança. Outro dia, numa ópera em Paris, todo mundo vacinado, saiu de lá, um boom, todo mundo contaminado. Então é isso que as pessoas precisam entender. Qual é o propósito técnico do passaporte? Agora me pergunta, a vacina ajuda a gente de alto risco? Eu acho que ajuda porque eu vi isso. Pacientes de alto risco diminuíram lá os UTIs. E eu cheguei a ter 36 casos, lógico que era uma cepa muito mais agressiva, amazonense, gama, P1. Eu tenho 36 casos internados, hoje eu estou com 3 e atendi 477. Esses 477 eu devo ter internado, já dei alta para 2, uns 5. É muito pouco, mostrando que ela responde ao tratamento em casa, ela é menos agressiva. Então, fechar é uma medida de quem não está pensando. Eu fico com vergonha dos administradores que mandam fechar uma cidade. Vamos olhar para a Suécia. Então você é completamente contra o lockdown. Você acha que tem... Claro que não tem. Mas qual que você acha que... Tipo, você acha que tem que... As coisas precisam funcionarem normal. Você não acha que... Desculpa a minha pergunta, que talvez seja meio ignorante. À vontade, não. Eles, teoricamente, não fazem, por exemplo, na Alemanha, lockdown, porque eles não podem... tipo assim, eles sabem que as pessoas vão pegar, mesmo vacinados, mas talvez não tenha hospital. Então, se todo mundo pegar ao mesmo tempo, não vai ter hospital. Será que não é muito por isso que Vamos eles analisar então. Então você precisa falar onde o lockdown. Você já me localizou na Alemanha. Na Alemanha é possível fazer um lockdown. Só que nós já estamos há 2 anos, os caras não aprenderam ainda, não se estruturaram ainda. Por que não se estruturaram? Porque você pode fazer um lockdown de 21 dias, estrutura o sistema de saúde, libera as pessoas de baixo risco, ainda mais com essa cepa delta, eles estão vendo que a letalidade é muito mais baixa. E vamos olhar para quem trata no mundo inteiro. Tem americano que trata, faz o trabalho que a gente faz aqui, que no Brasil tem o Sul, tem tudo quanto é lugar, tem a gente que trata. Então por que eles vão nessa solução? É para quebrar a economia de vez? Qual é o objetivo? Porque se você está insistindo com lockdown depois de 2 meses, 20 meses, então o que é? A humanidade diminuiu o parafuso a menos da humanidade? Aí eles vão fechar, tem o trauma do pânico, eles não estão pensando, as autoridades. Sim. Não estão pensando, porque se você monta uma estrutura e libera, é isso, e a Delta não está exigindo muita hospitalização, me desculpe. E a imprensa não mostra quem está morrendo de outras doenças. Aí já tem outras consequências, lockdown, que eu nem mencionei. Tem outras consequências maiores. Que não falamos, né? Pessoas que estão morrendo de depressão, suicídio. Depressão acho que é a maior. E a cognição que não desenvolve? Exato. QI mais baixo, pessoas que têm medo de ir no hospital e acabam infartando, né? Em casa, sentindo coisa. Então, assim, tem um monte de pós e contra que tem que ser avaliado, né? Mas, Balo, e lá na África, a situação está calamitosa mesmo, como falam? Então, como é que nós temos que saber? Cuidado com as notícias que vocês veem. Eu participei de um fórum internacional que eu falei da importância de tratar, e depois no domingo eu me reuni com médicos no mundo inteiro, que eles queriam ter essa ideia desse protocolo colapso que trata em casa, e tinha lá um médico sul-africano. E ele falou que não estão fazendo uma tempestade num copo d'água. A própria médica, presidente da sociedade, estão fazendo uma tempestade no copo d'água, e o ministro da saúde sul-africano falou que é mentira. Mas eu vou acreditar no ministro ou vou acreditar no meu brother que pesquisa, que trabalha que nem eu? No seu brother, obviamente. O meu brother falou que as ideias, tá certo? Que as ideias, que os casos são muito leves. E agora, é cedo, porque aumentou realmente o número do caso exponencial, mas as fatalidades estão se mantendo no nível estável. Teve um dia, 25 de novembro, que foi atípico, e está aumentando. Agora, a pergunta que eu fico é, qual é o problema desse vírus? Não é aquilo que a Marina falou, que é congestionar o hospital e matar? Esse vírus, até o momento, não está acontecendo isso.
Aí, por que a Organização Mundial de Saúde ficou preocupada? Porque eles têm estudos com computador nas mutações, eles identificaram mutações bastante agressivas. Primeiro, uma mutação que faz com que você diminua a produção do interferon que te defende. Uma mutação que faz com que ele fique mais infectante. E 30 mutações na proteína spike. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que mata nesse vírus não é o vírus em si, é depois que ele é quebrado, essa proteína spike que é usada na vacina, ela que circula, ela que causa trombo, ela que causa vasculite, Se esse vírus teve 30 mutações na proteína spike, existe uma chance enorme dessa proteína não ser tóxica. Mesmo que ele transmita, faz tudo, na hora que vai fazer, opa, ele não tem escudo, não tem a espada. Então não vai machucar. Então essa é a única explicação que eu dou, porque os quadros são mais simples, não perde olfato, que aquela proteína spike, ela entrava no sistema nervoso e causava inflamação. Então, a explicação da evolução. Isso vai de acordo com a evolução de um vírus, que ele tende a ser mais replicante, mais transmissivo e menos agressivo. Essa é a evolução do vírus. Vamos aguardar para ver? Vamos. Agora, o Brasil não ficaria preocupado, porque nós estamos com a grande imunidade coletiva. O que não quer dizer que é para nós não ficarmos em alerta. Se aparecer qualquer coisa diferente do que eu estou falando, eu vou ser o primeiro a alertar. Eu tive, mesmo não desenvolvendo a doença, eu tive a perda de memória que todo mundo fala que acontece. Isso é real ou porque é uma impressão? Porque mas você foi contaminado, provado? Você teve? Fui. Não, tive você teve o Covid? Tive o Covid. Pode acontecer sim. Positivo. Ele vai nas células acessórias lá em cima, fica com quadros neurológicos. Pode acontecer sim, mas depois volta. Tá voltando devagar, mas... inclusive eu uso bastante com desculpa. Quando foi que você teve? Foi lá no início, foi lá junto com a Lê. Foi março, né? Engraçado até agora. E 20. Mas você tem a neuroplasticidade, que tem um monte de neurônio sobrando aí, que você pode suprir. É só você ter um will à vontade. Eu tô fazendo uma físio também. Sabe aquela que eu com aqueles exercíciozinhos e tal. Vai voltar. Mas é uma boa desculpa também para esquecer. É verdade que as pessoas perdem cabelo depois que tem? Sim. Olfato. Eu tinha acabado de ter o Covid. Aí tava com a cara, acabado o meu filho. Tem vários filhos, tem o mais caçula, a Luísa, que é linda. E o Marcos olhou para mim, ele é muito sincero. Pai, você tá ficando mais careca? Pai, você deu uma envelhecida, hein? Pai, aquela verdade que é como uma pedra preciosa, ao longe sempre brilha, mas atirada ao rosto fere sempre. Mas depois você vai recuperando, o cabelo volta a crescer, você volta a ter aquela tua disposição. Eu demorei 2 meses para voltar a conseguir fazer o percurso de corrida que eu fazia. Eu também tive isso. Não conseguia correr na esteira. Então, agora, o importante é você botar na cabeça que você vai ficar bom também. Tem medicamentos que a gente dá quando a pessoa está um pouco mais deprimida, quando está com dor, que diminui também a produção de serotonina. É uma tese, não está comprovado isso. Mas você tem soluções, você dá medicamentos, as pessoas melhoram, sim. Isso foi feito em laboratórios, Zé Balas? Olha, é o seguinte, eu quando fui muito criticado, aliás, preciso falar dessas agências de checagem, né? Fui muito criticado, mas o meu objetivo, quando eu dei um áudio para um cardiologista, eu queria que ele alertasse a UTI dele. E lá no áudio eu falei, olha, essa doença é uma doença pulmonar imunológica, melhora com corticoide. E pra você ter uma ideia, tinha uma chinesinha num estudo que só faz pesquisa com esses vírus a 100 metros do mercado de Wuhan. Então eu acho que pode ter sido um acidente, não acho que seja uma teoria de conspiração. Falei tudo nesse áudio. E espalhou, essas coisas de Deus, espalhou para o mundo. Quando eu falo para o mundo, é pessoal em Nova York traduziram esse áudio, pessoal no Canadá... pessoal da Europa inteira, e eu mandei para mas a informação que estava lá era todo o mecanismo da doença que eu tinha entendido numa inspiração de salvar o meu amigo Alê. E aí tenho a sorte de trazer o Marcelo Amato com um trabalho que me deu a legalidade de eu entrar na situação. Claro. E ele é um inteligentíssimo, brilhante. Então espalhou para o mundo inteiro isso. E aí, quer dizer, eu achei muita coincidência na época o vírus ter aparecido. E imediatamente, tem um imunologista da Scripps, onde eu fiz o meu doutorado, ele alertou o Dr. Fauci, isso está no e-mail, eu estou falando que está público, dizendo, olha, esse vírus tem uma região que é desenhada geneticamente.
Deixa que eu resolvo. O Fauci imediatamente falou com um amigo dele que publicou um artigo do Nature para dizer que o vírus vinha de morcego. Então houve aí ele agora, foi tudo levantado, porque tem outras evidências que mostraram que o vírus apareceu antes lá em funcionários lá do laboratório, e o Congresso americano está investigando essa história do Fauci. Então, quer dizer, não estava tão errado isso. Sim. Agora, chama atenção alguns fatores. Eu não posso falar que foi produzido, que é muita coincidência tudo pertinho, que é muita coincidência encoberta, que é muita coincidência a China fechar o Wuhan do mundo, também é. Fechar o Wuhan do mundo, não, fechou o Wuhan da própria China. Não tinha aquele médico também que não podia falar e que depois, tipo, Eu não sei se ele foi assassinado, eu não sei. Eu sei o seguinte, eu sei que é muita coincidência ter um laboratório que faz lá ganho de função, que é quando você acelera gerações de vírus para ele mudar bastante, e está 100 metros do mercado de Wuhan, né? Aí falaram que passou do morcego lá no coelho. Então é muita coincidência, mas eu não posso afirmar nem desafirmar. Claro. Eu tenho um amigo que ele é advogado e mora bastante tempo na China, né? E ele mora em Beijing. Aí eu perguntei, e aí, cara, como que tá a situação aí? Ele falou, olha, Sérgio, a gente teve 2 casos, foi na época, agora eu não sei como é que tá atualizada. Mas na época que ele me mandou lá, acho que no final do ano passado. A gente teve 2 casos, mas longe de lockdown, e a situação está controlada. Então, assim, você vê que o mundo inteiro está sofrendo. E aí o caso fica concentrado lá na China. Lá não espalha. ter nada, né? Então. Você acha que os números que eles divulgam lá na China são verdadeiros? Fica difícil. Ou eles fizeram uma ditadura muito grande, ninguém sai se não morre. E aí realmente conseguiu diminuir. Não, lá eu obedeceria. Tá certo? E aí agora acabou tendo umas outras que eles fizeram, ou realmente os dados são maquiados mesmo. Porque não é possível, né? O mundo inteiro com muita gente explodindo e lá nada. É mínimo, estranho. Você tomou a vacina? Não. Não? Não, porque eu conheço imunologia básica. A imunologia básica tem uma coisa chamada células de memória. E as células de memória, elas duram por anos, ela é longa e duradoura. É a segunda aula do primeiro ano de medicina de imunologia, a imunidade celular que responde. E quanto mais passava o tempo, mais os estudos mostravam que as imunidades de quem pegou a doença é longa e duradoura. Tá. Nós temos até 14 meses. Eu estou há 18 meses, como eu falei. Outro dia tinha uma menina que teve uma reinfecção leve, tossiu no meu rosto, meus anticorpos estavam baixos, subiu de novo para 73. Eu cheguei a ter 87, caiu para 58, a mocinha tossiu no meu rosto, subiu para 73. Então isso chama-se células de memória, esse conhecimento. Não sei por que eles querem empurrar a vacina para quem já teve a doença. Mesmo porque existe o risco, se a pessoa já acabou de ter a doença, você estimular demais o sistema imunológico e pode causar um aumento, antibody dependência em ranhas, um aumento de resposta imunológica dependente de anticorpo, que é uma das reações. Não vamos esquecer que o que mata o ser humano não é o vírus, mas é a reação ao vírus. Claro. E então pode acontecer essas complicações, lógico que não são muito frequentes, porque tem gente que tomou vacina e teve a doença, mas eu te conheço gente que tomou vacina, me chamaram, não consegui ir, chamaram outro colega meu, não aguentou, e o médico dela, inclusive, falou que não era para não tomar vacina. Então essas coisas podem acontecer. Então, e eu, por exemplo, a gente vê as coisas. Então, eu sou um cara saudável, não tenho uma placa de gordura nas minhas coronárias, não tenho nada, sou ótimo. Por que eu vou injetar uma proteína, a não ser que eu tivesse o risco de ter a doença, então vale o risco de tomar vacina. Eu vou injetar... Tipo, eu que não peguei nada, eu tomei as 2 doses. Claro, você sim. Eu tomei Quantos Moderna. anos você tem? 40, vou fazer 41. Você a decisão era sua, era um risco. Era o risco seu, eu não ia falar toma ou não toma, porque eu não tenho esses dados, eles não abriram os dados para a gente. Uhum. Então não é que eu sou contra, eu só quero dizer que se você vai tomar essa vacina, você saiba que vai correr um risco. Tem um monte de gente que toma e não acontece nada, que nem você. E agora, protegida contra a Delta, você não está. Mas isso também não é motivo para preocupação. Não, sim. Não, eu sempre soube que mesmo tomando a vacina, eu poderia pegar. E tipo, quando você pega, talvez depois de ter tomado a vacina, eu respondesse um pouco melhor que as pessoas que não tomaram. Pelo menos eu sou prova disso. Eu participei das 3 cepas todas. E eu tenho a consciência da imunidade celular.
E agora, estimular uma vacina que não é livre de riscos, os riscos são reais e as complicações estão chegando perto de mim. Eu vejo gente que o amigo da sobrinha está com trombo cerebral, eu vejo o amigo do namorado da minha filha infartou com 23, eu vejo outro. Não é dizer que não está longe, não é muito, mas nós não temos os dados reais. Eu, com 62 anos, eu vou arriscar, estou correndo, estou fazendo meu esporte, para... Não. A gente estava batendo papo aqui com o Matias, né? E aí eu mostrei que o Poder 360 mostrou em setembro os dados que mais de 17 mil pessoas morreram depois de tomar a segunda dose da vacina. Eu não sei, mais então, idosos. esses dados são muito... são idosos, né? Não, isso sim. Mais idosos, ainda mais são idosos. Grupo de risco, são grupo de risco ainda. Eu tô com um idoso lá internado. E você é completamente contra a pessoa tomar a terceira dose? Nós temos que analisar individualmente. Se a pessoa tomou Coronavac lá atrás, ela é de risco, já passou o efeito. Que a Coronavac, ela estimulava todas as proteínas. Eu acho que ela causou uma boa proteção que caiu nos UTIs, mesmo o pessoal brincando que ela não resolve. Mas ela sim, talvez um reforço de corona. Agora, ficar misturando vacina, nós estamos fazendo experiência sem saber. É o que temos. Tipo, eu tomei Moderna, você jamais vai falar para eu tomar... Não, com 40 anos, com 40 anos, uma vacina que a gente sabe que não segura o vírus, eu não daria o reforço. Sabe por quê, gente? Vou falar, isso é fato. Eu estou pegando gente, desses 477, 320 e poucos vacinados, mas eles tomaram a vacina faz 30 dias. Não, eu tomei a vacina em maio. Pois é, mas se esse pessoal tomou a vacina faz 30 dias e está pegando, de que adianta um reforço? Ah, não. Exato. Esse é o raciocínio, mas Exato. O pessoal fala assim. E fala no... O Fauci, que... O Fauci já está falando que a vacina é boa para o Omicron, a vacina nem chegou ainda. Precisa vacinar? Nós temos uma série de coronavírus que são benignos. Vamos ver vamos ver como é que fica esse, eu não sei como fica esse. Esse está parecendo ser leve e a tendência natural da evolução. Só vou bater o martelo daqui 2 semanas. Se não for leve? Não, se não for leve, o brasileiro está protegido, porque a gente pegou uma gama. Mas ela já é leve. Eu só não sei o quanto, se é leve plus ou leve minus, não sei. Tá. Uma dúvida que eu fiquei na época que o colega sul-africano me falou isso e é o que estou vendo nos números. Sim, que repercutiu muito a cepa amazonense lá. Foi terrível. Né? Por quê? A característica local demoraram para... Não, era o seguinte. Lá inclusive eles seguiram muito o nosso protocolo, por isso que não morreu tanta gente. Fizeram uma propaganda que faltou isso, faltou aquilo. Quero dizer que a Mayra, que trabalha no Ministério da Saúde, fez um trabalho maravilhoso. Então, o que aconteceu com a cepa gama é o seguinte, ela inflamava muito rápido no 4º, 5º dia e não respeitava a idade. Criança respeitava, mas não respeitava gente jovem. Então, eu não internava, comecei a ver gente de 40, gente de 35, tratando com gente de 30. Mas aí eu tive uma ideia, isso é coisa de Deus de novo, que veio um paciente no meu consultório que ele teve 75% do pulmão tomado, mas não tinha falta de ar. Ele já tinha tido Covid e veio aqui, eu comecei a falar, esse cara não faz, porque o que dá falta de ar não é a imagem do pulmão, o que dá falta de ar é quando entra coágulo e aí o sangue não circula e não dá para circular no saquinho de ar que tem, que chama alvéolo. Se você tiver tudo isso coagulado, você não vai respirar. A unidade de respiração é que fica tudo coagulado. Bom, ele não teve falta de ar, ou seja, esse cara não coagulou lá. É uma explicação que eu dou, porque se você tem pneumonia, você não precisa ser entubado. Sim. Então, o que acontece? Ele tomava um remedinho para espondilite anquilosante. Aí eu fui lá, esse remedinho, eu vi que ele inibia um fator de necrose tumoral, que é o mesmo que causa o trombo no infarto do coração. Eu falei, putz, esse negócio aí inibe a formação de trombo. Aí os casos mais graves comecei a fazer e comecei a melhorar o prognóstico de todo mundo nos principais hospitais de São Paulo. Sempre respeitando em comum acordo eu e o paciente. Olha, isso aí é off-label, é seguro, não malefício, uma dose única que a gente fazia. E agora acabou de sair um trabalho no JAMA mostrando que esse remedinho que eu dou, o mecanismo de ação, ele tem um prognóstico melhor de quem com Covid, e eu já vou publicar agora esse trabalho desses casos todos que a gente fez, eu espalhei para alguns casos. Então tive de novo a sorte de Deus desse remédio. O problema é que eu não saí falando porque ele tem
1.500, custava R$1.500, não dá para eu sair falando para todo mundo, depois eu podia ser criticado, isso dá infecção. Tirando que às vezes você fala para todo mundo e aí depois, primeiro vão vir te criticar, segundo que daí depois termina o remédio, né? Porque as pessoas começam a sair comprando. Exato. Né? Estoque em casa. Faz estoque em casa, né? Que é a cagada, porque daí isso também deixa outras pessoas que realmente precisam sem o remédio. Não, eu só pegava o consenso, mas eu fazia nos pacientes internados inflamados. Então foi os pacientes que trataram com a gente, e muitos sabem e sentem a diferença na hora, que quando você dava esse remédio que evitava o bloquear, então ele respirava, passava o ciclo e saía. Isso aí foi muito legal. E o que eu ia dizer para vocês, muito das coisas é com meditação, eu sempre fiz, eu sempre programei minha realidade. Então, às vezes eu estou meditando, me vinha a ideia do vírus. Lá atrás, em abril, eu falei para os meus colegas que o problema não era o vírus. Quando ele se quebrava, ele se espalhava e essas moléculas é que causavam a doença. Foi formado depois, eu falei vasculite no... Olha, é coisa de Deus, tudo que eu falei acontece. Por isso que eu estou com esse moral todo aqui com vocês. Mas é raciocínio e vontade de resolver e seguir o caminho do bem. Graças a Deus. Não, Nós somos instrumentos. Exato. São instrumento de Deus. A hora que você se achar, você se ferra. Não, você pega um médico, né, igual você, falando de Deus, com a calma que você fala, atendendo o paciente, né, tendo resultado, tá lá na ponta da linha, né? Então, assim, dá muita tranquilidade. Eu acho que seu reconhecimento vai vir realmente daqui a alguns anos, né? Que você falou o tempo, né? É o dono da razão. Daqui a algum tempo o Brasil vai agradecer porque realmente precisa de gente com coragem de se expor e acalmar a população, porque não é só... Toda vez que o pessoal fala que eu tenho muita coragem, eu fico pensando, fico com medo, o que eu falei? Eu tenho muita coragem. Eu estou falando a verdade e uma experiência que eu tenho. Coisas que você acredita, né? E nós temos resultados. Eu tenho números dos meus pacientes e dos pacientes que seguiram essa filosofia. Eu tenho o Roberto Becker, tem a Carliane, o Roberto Becker no Sul, tem a Michele Leão, tem um monte de colegas que seguem. Tem o Peter McCauley nos Estados Unidos, que ele faz o que ele chama de early treatment, que eu não quero falar tratamento precoce, que eu acho que isso é um absurdo. Não existe kit, existe tratamento individual, mas você tem que começar mais cedo. Mas tem gente que está fazendo isso e estão sofrendo uma resistência, e eu procuro fingir que essa resistência não existe, falo a verdade e falo. Eu quero entender, como eu falei hoje, eu quero entender como que eles acham que vão controlar a circulação do vírus com uma vacina que não controla a disseminação e infecção, e quero entender como que um passaporte da vacina pode dar segurança para uma sociedade. Então eu quero que vocês pensem, vocês vejam, vocês conhecem gente que tomou vacina e pegou a doença. Claro, tem que raciocinar, né? Então vamos raciocinar isso. Esse negócio de tratamento e tal, muita polêmica. A minha médica, por exemplo, ela falou, olha, a gente não sabe o que é, porque era lá no início, não sabe o que é. Eu vou te dar 2 remédios, 2 antibióticos que eu tomei, para que você não evolua. Então, é o que você falou, tratamento individual, tratamento imediato, você não piorar e tal, e eu não tive. Aí não sei se foi no meu corpo ou o tratamento que ela me passou na época. O tempo que vai dizer. Eu sei que diante de uma circunstância emergencial, você não pode ficar preso a guidelines, você tem que proteger o teu paciente com não malefício e dar o melhor de si. Os médicos, infelizmente, que estão muito presos ao guidelines, aguardando as evidências, nós não temos tempo, o paciente está morrendo. Eles logo vão ser replaced, eles vão ser substituídos por algoritmos, porque não vai precisar mais do amor, do raciocínio, da observação, da arte de observar, da arte de pensar, concluir, querer curar teu paciente, falar você vai ficar bom. Sensibilidade, fé, né? Eu olhei no olho do Ale e falei, eu vou te tirar daqui. Ele te conta essa história, antes de eu ter descoberto. Ele me contou, emocionadíssimo, falando que tinha escrito, que ele chegou, ele não conseguia levantar a mão para pentear o cabelo. Ai, assim, que horror, gente. Não. Mas essa cepa tá mais calma, tem tratamento, relaxa. Sabe o que eu queria te perguntar? Você é contra ou a favor ter Réveillon, festa de Réveillon? Então é o seguinte, veja bem, nós estamos achando que é o Réveillon, que é isso. Olha a bagunça que está no presente momento. No presente momento está uma bagunça. Tanto é que está tendo um surto de influenza que transmite com as exatas proporções da mesma maneira do que o Delta. Por que tem mais influenza do que Delta? Por quê?
Porque a Delta tem muita gente, que nem eu e ele, que já passou pela doença. Tá. Então, respondendo a tua pergunta, eu não tenho controle. Agora, Zé Balos, eu esperaria ter certeza, por exemplo, para o carnaval, adiaria uns 3 meses, ter certeza que os números estão realmente numa condição endêmica. Por uma questão de zelo. E se eu fizer o Réveillon e o carnaval? Pode ser que não aconteça nada pela imunidade de rebanho, pela imunidade coletiva. No entanto, se eu tivesse a responsabilidade para decidir, eu seria cauteloso, porque o mundo está muito traumatizado com isso, então eu quero ter certeza. Ninguém mais aguenta mais isso, gente. Eu Não, aguento e a outra mais. coisa, Dá um desânimo, né? por acaso o negócio não seja tranquilo e tiver um novo lockdown, a gente quebra de vez, né? Todo mundo, E a gente se mata, né? Então, porque eu me mato em casa, a gente não aí- aguenta mais isso. Eu saio, tô nem aí, não pego mais, nem passo para ninguém, sou responsável. Ó, doutor, eu assim, outra coisa, fala um pouquinho do Ziba aí, que eu sou fã também, fala Quem não é fã, né? Então- Melhor saber. Quem não é, ele é muito legal. Eu me lembro uma muito vez, o Ziba fez uma música sem promoção, sem nada, o Tutinho adorou, colocou na rádio, explodiu, ficou entre a quinta mais tocada, chamava Photographs. Eu lembro bem. E eu me lembro que ela comemorou, eu me lembro que ela estava numa entrevista, ela era da bancada do Pânico, ela virou pro Ziba, essa música é sua, Ziba? É minha. Eu não sabia. E eu amo essa música, você não tá entendendo. Eu amo, é aquela música que te deixa feliz, te deixa. Sabe? Porque música que tem principalmente o astral do seu filho, é aquela música que você fica, tipo, feliz. Que às vezes eu tô meio down, a primeira coisa que eu preciso pra eu melhorar é eu escutar uma música alegre. E todas as músicas dele são, tipo, animais de boa. Então, eu sou fã de verdade. Eu tô feliz que ele tá feliz, é a minha primeira realização com meus filhos, é que eles procuram a felicidade. Eu tô feliz que ele, jovem, já tem uma independência financeira. Eu tô feliz que ele tá sendo reconhecido, por exemplo, no exterior. Então, tem americanos que contratam ele, que gostam da versão acústica. A música dele é bombada na Europa, você tá louco? É bombada em tudo quanto é lugar. Europa, Oriente Médio. Não, todo mundo conhece essa que explodiu isso. junto com a Loki, que é um rei de marketing também. Sim. Tem isso. Verdade. Foi um rei de marketing. Mas estou dizendo, essa nova fase dele, acho que ele vai fazer um show com a Loki, acho que contrataram simultaneamente. Mas ele vai fazer, ele tem uma versão acústica da Ocean, da Hear Me Now, toca toda hora na Alpha, que é a versão dele, Ziba. Então, ele tem gente que tem esse público. Então, tem americanos contratando para esse tipo de show, não só. Que legal. Ele vai fazer um show da virada que é bem a nossa cara. Chama assim, a música que ele escreveu tem uma que chama Live in the Moment. Para a gente não ficar de bobeira pensando, nós estamos vendo esse momento aqui agora. E o show que ele foi contratado vai ser Live in the Moment, Carpe Diem, que é a mesma filosofia de você aproveitar o dia. Ele fez a música que chama Tudo Que Importa, que explodiu também, foi mais tocada na rádio, que é mais para gatinha, que ele está apaixonado, e fez a música Passeio, que é nós viemos aqui a passeio, eu não vou mais me preocupar, não vou mais me... para a gente realmente viver, porque a humanidade, por exemplo, agora está preocupada com um problema que não chegou aqui. Nós estamos preocupados com o terremoto no Haiti. E esse terremoto no Haiti está parecendo que é uma chacoalhadinha. E se chegar aqui, eu acho que nós temos grandes chances, isso que eu estou falando é uma hipótese, quem quiser me criticar, critica, claro. Mas grandes chances da cepa chegar aqui vai comportar o que aconteceu com a Delta. E eu vi colegas fazendo terrorista com a Delta, talvez não por mal, mas eles não raciocinaram que nós poderíamos estar imune com a cepa gama. Por isso que aconteceu isso. Aula, né? Que aula. É aula. Não, imagina, com vocês são maravilhosos. São maravilhosos. Zé Balos, eu sei que a sua agenda é concorridíssima, que você tem agora que atender, dar entrevista e tal. Eu tenho que ver uma audiência para falar ao vivo no passaporte de vacina. Eles vão mandar uma coisa, eu vou falar no carro. E aí tenho 3 consultas no consultório, mas estou feliz, vou ver meus 2 casinhos no hospital. Continue salvando vidas. Muito obrigado. Né, obrigada pela sua aula. Imagina, honrado de estar aqui. E pra mim, não sabia que eu vim aqui hoje com a Marina. A Marina eu conheço há muitos anos. Eu sou sua fã. Foi uma grata surpresa. Não, foi um presente que eu ganhei, que são as deucidências, né? Marina, tá feliz? Eu tô Tá mais calma? Tô. Ouvindo o Zé Balos falar? Vendo então ele. Tá bom. Eu sempre fico mais calma. Então tá bom. Obrigado, Lino. Zé Balos, obrigado, viu? Imagina. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Compartilha essa entrevista porque ela é de utilidade pública. Fortal
Foi For bem, Topcast. Gostei da crítica construtiva. Já. Dele. Um beijo.